Bom, meus queridos alunos e alunas, espero que todos tenham assistido, ou pelo menos boa parte de vocês tenham assistido a aula do Centro de Mídias da última quinta-feira, com reprise na sexta. Lembrando sempre que nossas aulas de filosofia são na quinta-feira, com reprise na sexta-feira, ok? Vou estar sempre mandando um e-mail para vocês, lembrando vocês desse calendário, mas fiquem atentos e façam as atividades que estão no Centro de Mídias de Filosofia. A aula desse final de semana, da última semana agora, falou sobre ciência e senso comum. Eu acho interessante porque quem, na verdade, assistiu às minhas aulas, presenciais esse ano, já teve a oportunidade de ouvir aquilo que foi dito, parte daquilo que foi dito nessa aula. Qual é a diferença de ciência e senso comum? E qual a importância da ciência? Ora, isso é muito simples, tá? Vou repetir bem assim o que foi dito nas minhas últimas aulas, ou nas aulas presenciais. Quem já participou, vai saber. Eu vou estar só repetindo o que foi dito lá, que é o seguinte: a importância da ciência é inegável. Por quê? O que é a ciência? Ela é simplesmente uma maneira de se pensar e de se produzir e de se construir conhecimento através de método. Para poder entender isso, é muito simples. Já citei um exemplo para vocês. Se você levanta a mão, você pega uma caneta, levanta a mão, abre a mão, solta a caneta, a tendência da caneta é cair no chão, ok? Muito que bem. Se você estiver com a sua mão em determinada altura, soltar essa caneta, então sem dar impulso nenhum, ou numa velocidade sempre constante, se você repetir isso 1 milhão de vezes, o que vai acontecer? Essa caneta vai cair 1 milhão de vezes do mesmo jeito. O que significa isso? Isso é ciência, é método. Quando você estabelece determinados padrões e aqueles padrões são repetidos e sempre você chega no mesmo resultado. O que significa isso? Se você levantar a sua mão com uma caneta que tem a mesma dimensão, o mesmo peso, se você levantar a sua mão numa mesma altura, soltar a caneta numa mesma velocidade, se você repetir isso 1 milhão de vezes, isso vai acontecer. Sempre a mesma coisa. A caneta vai cair, se você medir lá o tempo em que ela cai, o lugar que ela cai, vai ser sempre o mesmo se as condições forem as mesmas, ok? Isso é ciência. E um exemplo muito fácil da gente trabalhar com isso daí e ter em mente, no momento como a gente está vivendo agora, é a questão da Covid. Por quê? Da doença da Covid-19, do coronavírus, O exemplo que eu vou dar agora é o exemplo que eu dei em sala de aula. O que a ciência faz? A ciência ela faz o seguinte, um exemplo, ela vai lá e pega 1.000 pessoas, beleza? Desenvolve uma vacina e aplica nessas 1.000 pessoas. 980 pessoas tiveram um resultado favorável, ou seja, foram imunizadas com aquela vacina. 20 não. Ok? De 1.000 pessoas, 980 foram imunizadas, 20 pessoas não foram. Ora, essa vacina, o resultado dela é bom, ela é eficiente? É. Por quê? Porque essas 20 pessoas só que não foram imunizadas, isso é chamado na ciência de desvio padrão, ou seja, é um número muito pequeno. Pode ter ocorrido uma série de fatores. A pessoa tem um sangue específico diferente dos demais, a vacina de repente não ter sido acondicionada, não ter sido refrigerada adequadamente, no transporte ela pode ter se perdido, ela pode ter estragado, enfim, você tem uma série de situações que podem ter acontecido com essas 20 pessoas que não reflete a realidade das outras 980. E o que é mais importante em ciência? Se você desenvolver exemplo lá, do mesmo exemplo que eu dei em relação à questão da mão de soltar a caneta, se você repetir essa experiência com as pessoas, no Canadá, na Indonésia, no Chile, na África, em qualquer lugar do mundo, se é um processo científico, a tendência é que aconteça exatamente a mesma coisa. 1.000 pessoas recebem a vacina, em torno de 980, que pode ser um pouco mais para cima, como um pouco mais para baixo, ou seja, pode ser que aconteça
aconteça de 15 pessoas só não terem reação em algum país, em outros de 30, mas ainda assim essa curva é muito pequena e representa o quê? Sim, a vacina é eficiente. Então isso é o quê? Isso é ciência, é assim que funciona a ciência. Ciência tem método, diferente do senso comum. Porque o que é o senso comum? Se vocês assistiram a aula do Centro de Mídias, vocês viram lá, né? Ele leva em consideração crenças, ele leva em consideração tradições, ele leva em consideração culturas. Não quer dizer que uma opinião do senso comum não seja válida. Às vezes ela é muito importante. Aliás, muitas vezes se faz ciência também partindo do senso comum. A grande diferença do senso comum é o que pode ser verdade, por exemplo, para você, para sua família, né, num bairro onde você mora, num bairro que você mora, talvez não seja verdade se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa que mora na Rússia, se ela pensa da mesma maneira, o que ela acha, quais são as considerações que ela tem a respeito de uma determinada, né, de uma determinada situação, a opinião que ela tem, é totalmente diferente. Ou seja, e aí se você pergunta para uma pessoa, enfim, na Malásia, o que ela pensa daquele mesmo assunto, ela pensa de uma forma diferente da sua, diferente do russo, e aí vai. Por quê? Porque o que está levando em consideração não é um aspecto científico, não é um método, mas sim uma forma de pensar, uma crença, uma tradição, uma cultura que ela tem, que levou ela a pensar dessa maneira. Essa é a grande diferença básica, né? Existem várias outras, mas a diferença básica entre senso comum e ciência, ok? A ciência é questionável? Claro que é. Aliás, a ciência só evolui exatamente porque ela é questionável, porque cada vez mais ela vai questionando os seus próprios resultados, né, os seus próprios padrões e vai cada vez mais avançando em busca de cada vez mais ter cada vez mais eficiência, ok? O senso comum já é uma coisa um pouco diferente. Se vocês olharem, é claro que as pessoas mudam de opinião. Elas podem ter uma opinião hoje a respeito de uma coisa e amanhã ter uma opinião diferente. Mas se elas têm uma opinião que vem de uma tradição, que vem de uma crença, que vem de uma cultura, isso significa o quê? Que essa opinião não mudou, ela veio se mantendo. Está vendo a grande diferença entre senso comum, né, e ciência? De uma forma em geral, não, né, a recomendação é possível que você mantenha o senso comum e continue tendo, né, uma série de opiniões formadas com o senso comum, a partir do senso comum. Isso é natural. Eu, enquanto professor, tenho isso também, todas as pessoas têm isso, né? Mas a gente, diante de constatações de verdades científicas, mudamos essa opinião nossa. E uma, só para terminar, que também foi citada no Centro de Mídias, né, que hoje é uma moda muito grande, é essa ideia de que, né, muitas pessoas defendem de que a Terra é plana, né, e por argumentos assim absurdos. E quem esteve dentro de sala de aula sabe disso mais uma vez, o que eu vou dizer aqui, vou usar mais ou menos esse exemplo. Se nós temos hoje, tá, uma sonda que está simplesmente no cinturão de Oort. O cinturão de Oort é o final do nosso sistema solar, ou seja, ele está bem depois do último planeta, ele está no final do sistema solar. Essa sonda simplesmente já rastreou e já registrou todos os objetos que existem, né, no nosso sistema solar, ok? Hoje isso é possível ser visto através de aplicativos, tem uma série de coisas que você consegue enxergar tudo isso. Muito que bem, se você tem uma sonda que está no final do sistema solar e já registrou todos os objetos que estão aqui, não é possível que uma pessoa, que estão aqui, que eu digo né, dentro do nosso sistema solar, ou seja, os planetas, os asteroides, as luas, tudo, já registrou tudo, entendeu? Se você tem um equipamento, uma sonda que está lá no final do sistema solar e já registrou tudo isso, a gente não pode acreditar que uma pessoa que está na Terra, olhando para o céu, sabe mais do que essa sonda, tenha uma noção muito maior do que essa sonda. Então é um absurdo esse tipo de pensamento, né, de que, por exemplo, a Terra é plana. E é o que a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não cair, né, nesse tipo de abordagem, ok? Até mesmo porque se fosse plana, a gente não estaria falando, eu não estaria falando com vocês através desse áudio, porque nós não teríamos, né, celular, internet, uma série de coisas, não seria possível, ok?
Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula do Centro de Mídias e que a explicação também tenha sido plausível para vocês. Vamos lá agora, todos respondendo, ok? Os exercícios do Centro de Mídias. Se tiverem alguma dificuldade, entrem em contato comigo pelo e-mail. Valeu. Tchau, tchau para todos. Até semana que vem.